Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo. Um programa onde vamos meditar a palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua palavra com muito amor, com muito carinho e prepare-se, abra o seu coração para tudo que Deus vai te falar hoje, para tudo que Deus vai te ensinar hoje. Acolho você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo meu canal do YouTube Frei Gilson / Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Lembrando que esse programa acontece toda semana. E se você perdeu alguma coisa, se você quiser rever, se você quiser compartilhar, está tudo no canal do YouTube. Por isso que é bom, lá no canal do YouTube, você vê a hora que quer, de graça, e compartilha para quem você quiser, a hora que você quiser, tá certo? Hoje nós estamos, veja, o nosso estudo atual tem sido o seguinte, as prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. Então, lendo o Antigo Testamento, nós vemos prefigurações de Cristo. A gente acabou de começar, tá? E num dos programas passados eu fiz uma pergunta para Dom José no que trata Antigo Testamento. Já ouvimos muitas vezes, mas Adão não existiu, Abraão não existiu, Moisés não existiu, o Mar Vermelho não se abriu, Noé não existiu. E Dom José entendeu que era importante sanar, antes de nós continuarmos o nosso estudo, sanar essas dúvidas. E para isso, Dom José nos trouxe um documento maravilhoso da Pontifícia Comissão Bíblica de Roma, sobre o caráter histórico dos 3 primeiros capítulos do Gênesis. Foram feitas 8 perguntas e essa Pontifícia Comissão respondeu às 8 perguntas. A gente já fez 5 perguntas, então se você quiser saber, você que não viu no programa anterior, você vai ver as 5 perguntas anteriores. Portanto, hoje eu farei 1, 2, 3 perguntas, mais 3 perguntas para a gente terminar este assunto da Pontifícia Comissão Bíblica. Antes de tudo, quero acolher Dom José Falcão, que já está no meio de nós. Dom José, sua bênção. Alegria imensa ter o senhor aqui, nos ajudando a entender a Sagrada Escritura. Deus abençoe sua vida, Frei Gilson. Alegria imensa estar aqui. Como vou entender a Sagrada Escritura se não tiver quem me explique, Dom Falcão? Dom José, nós terminamos... lemos as 5 perguntas, creio que não vale a pena recapitular, basta a pessoa ver os programas passados. Então eu começo perguntando para o senhor, com esse documento da Pontifícia Comissão Bíblica, a 6ª pergunta. Pode ser? Pode ser. Dom José, dado o significado literal e histórico, podemos usar sabiamente e utilmente uma interpretação alegórica e profética para algumas passagens desses capítulos, seguindo o exemplo ilustre dos santos padres e da própria igreja? Sim, responde a Pontifícia Comissão. O que é uma interpretação alegórica? Aí vem os 3 significados espirituais, que já vimos no Catecismo, que são o alegórico, o moral e o anagógico. Ficando com o alegórico. A alegoria enxerga em fatos do Antigo Testamento prefigurações do Novo. O exemplo clássico da alegoria é Gálatas capítulo 4, Agar e Sara. O maná é a alegoria da Eucaristia. O Mar Vermelho é a alegoria do batismo. É uma leitura alegórica que você enxerga nessa passagem, respeitado, dado, suposto o sentido literal e histórico. De fato, o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, etc. A água do Mar Vermelho é o atual Mar Vermelho mesmo, etc. Sentido literal, é o sentido básico, o primeiro. E aí você alegoriza no sentido de enxerga ali uma prefiguração de uma realidade que vai se concretizar em Cristo Jesus. Muito bem. Também os padres da igreja fizeram isso com os 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis.
Por exemplo, o Shabat. Deus descansou. Descanso eterno dá-lhe, Senhor. A luz perpétua os ilumine. Esse sábado do descanso, não é? É símbolo para os padres da igreja da eternidade. Terminada um dia a nossa peregrinação, vamos descansar no Senhor. João capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, etc. E também Mateus capítulo 11. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso e descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o fardo é suave. Os padres fazem essa associação, essa leitura alegórica do Shabat, do descanso das obras de Deus, do nosso descanso aqui na terra e do descanso eterno, onde ninguém vai sofrer, ninguém vai chorar, etc, etc. Essa seria uma leitura alegórica e profética também, porque você está profetizando uma realidade que já é um dado em Cristo e nos eleitos que estão no céu, e para nós, que já fomos salvos em esperança, caminhamos para essa felicidade, para esse repouso definitivo. A própria união entre Adão e Eva, o matrimônio entre Adão e Eva, entre o homem e a mulher, é alegorizado pelos padres da igreja como uma imagem da união entre Cristo, o esposo, e a igreja, que é a esposa. Sim. Imagem que vai ser utilizada por São Paulo na carta aos Efésios, o último capítulo de 25, de 25 a 32, exatamente. É outra leitura alegórica. Os padres da igreja fazem muito isso, sim, perfeitamente. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, a pureza. Aí se faz toda uma leitura das virtudes da fé, da esperança e da caridade, e as virtudes, por exemplo, as virtudes morais, prudência, justiça, temperança, fortaleza. Toda essa gama de virtudes, né? Aquela mulher, escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o vosso rei se alegre com a vossa beleza, ela entra ornada, e assim por diante, de virtudes, de graças, de graça santificante, e assim por diante. Então, os 3 primeiros capítulos do Gênesis foram utilizados abundantemente pelos padres da igreja para reforçar alegoricamente ideias a respeito da moral, a respeito de Cristo, a respeito da igreja e assim por diante. Sim. E essa é a beleza, né, da Sagrada Escritura, né? Porque se fosse simplesmente uma história e a gente não pode sair daquela história, seria uma história bíblica, mas quando se pode fazer essa interpretação alegórica, se cria uma riqueza, as interpretações nos ajudam tanto. Para eu já ir para outra pergunta, saindo um pouquinho de Gênesis, o livro do Cânticos, por exemplo, os padres usaram com abundância nesse sentido, né? Sim, é o único livro que o nome Deus não aparece. É um livro que exalta o amor humano. Exato. De um homem por uma mulher. O sentido literal, portanto, o primeiro sentido é o sentido do amor humano. Um homem apaixonado pela Sulamita. Parece que o nome dela é Sulamita. Sim. E aí a interpretação alegórica, espiritual alegórica, você enxerga, primeiro, um matrimônio. Javé e o seu povo Israel. Antigo Testamento. E os cristãos fazem a mesma coisa, fizeram a mesma coisa. Esse apaixonado do livro do Cântico dos Cânticos é Jesus. E a amada, a Sulamita, é a igreja. Lindo, sim. Lindo. Aliás, no capítulo 8, versículo 6 do Cântico dos Cânticos, o amor é forte como a morte. Olha que coisa bonita. Bonito, mas incompleto. Os padres da igreja vão pegar esse versículo e vão dizer, sim, o Cântico dos Cânticos diz que o amor é forte como a morte. Só que Jesus demonstrou que o amor é mais forte que a morte, porque ele ressuscitou. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cântico dos Cânticos só vai até aí. O amor é forte como a morte. O Novo Testamento diz... É como se acabasse com a morte. Não, só vai até a morte. O amor é forte como a morte é morte. Exatamente. Então, é forte como ela, mas não conseguiu vencê-la. Exato.
Então é preciso esperar Jesus para que essa frase dê um passo avante e diga, sim, é verdade, o amor é forte, como a morte, mas o amor morreu e ressuscitou. E, portanto, agora se tornou mais forte que a morte. Nada pode nos separar do amor de Cristo, Do amor de Deus, nem a sim. morte, nem, né? Romanos capítulo 8, versículo, sim, perfeitamente. Quem nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a tribulação, nem a fome, nem a espada, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. O hino da vitória do amor de Deus sobre tudo. Amém. Sim. Posso fazer... Ficou claro Ficou. aqui a leitura e interpretação alegórica? São tantas na história da igreja que se a gente aqui pegar cada versículo do livro do Gênesis, por exemplo, faça-se a luz. A Bíblia começa assim, faça-se a luz, certo? A alegoria, isso é Santo Irineu, bispo de Lyon. Deixe-me ver também, Orígenes faz isso. Uma bela associação com João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. O tema da luz. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí entra tudo do Espírito Santo, já uma alusão ao Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, plural, quer dizer que o Pai está falando com o Filho está falando com o Espírito está falando com o Filho está falando com o Pai. Os padres da igreja vão ver nesse plural majestático uma alusão à Santíssima Trindade. E por aí vai. É lindo, é lindo. E por aí vai. Só antes de pular para a próxima pergunta, quando fala profética, então a gente pode fazer uma interpretação profética. Em três sentidos. É que, só para o senhor entender, muitos quando, no mundo de hoje, né, quando fala profético, aí já imagina uma profecia que o mundo vai acabar, e que isso e aquilo. É esse sentido profético? Profecia não diz respeito apenas ao fim do mundo, porque existem profecias. O papel do profeta é anunciar coisas futuras. Certo. Nesse sentido, houve profecias que anunciaram coisas que já se realizaram. Houve profecias, por exemplo, no primeiro sentido literal, nosso Senhor Jesus Cristo diz, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. O sentido literal, Jesus estava profetizando sobre a ruína de Jerusalém, que já aconteceu no ano 70 da era cristã, com o general Tito, depois imperador romano. Então, a profecia anuncia uma coisa futura. Pode ser uma coisa futura que vai se realizar proximamente, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. E pode estar relacionada com alguma coisa que vai se realizar sempre, mas cada momento da história com sua peculiaridade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, é uma profecia clássica. Uhum. Porque a inimizade de Satanás com a linhagem da mulher vai ser até o fim do mundo. Então, a profecia que está se realizando, onde houver o embate, onde houver a disputa, a tensão entre o poder das trevas e Cristo Jesus, nosso Senhor, essa profecia vai estar se cumprindo. Porém, inimizade, incompatibilidade, tensão, esses são de Cristo, esses são do inimigo. Sempre vai haver essa tensão, esse atrito, essa briga, essa luta, e ela vai se estender até a consumação dos séculos, e temos uma prova disso do Gênesis capítulo 3 para Apocalipse capítulo 12. A serpente então se colocou, o dragão, também chamado de primitiva serpente, se colocou diante dessa mulher e partiu furioso para perseguir os filhos dessa mulher. Lembra disso? Sim. Então é uma profecia que trata de acontecimentos, de personagens de todas as épocas da história, de cada segundo, de cada momento, de cada circunstância, de cada capítulo da história da humanidade. Aqui temos uma profecia que vai se cumprindo até ao fim dos tempos. Tanto ela vai ferir o teu calcanhar, portanto, os danos que a serpente vai causar na linhagem da mulher, e tu, mulher,
e tu esmagarás a cabeça dela. Ou seja, é uma desproporção, vai haver danos da parte da linhagem da mulher, mas a força da mulher é imensamente maior, porque a mulher tem o poder de receber o poder de esmagar a cabeça da serpente. E isso é uma profecia. Sim, sim. Entendido. Muito bom. Sim, sim. 7ª pergunta. Vamos a ela. Uma vez que, ao escrever o primeiro capítulo do Gênesis, o autor sagrado não pretendeu ensinar cientificamente a constituição íntima das coisas visíveis e a ordem completa da criação, mas quis dar ao seu povo um conto popular de acordo com a linguagem comum de seus contemporâneos e adaptado aos sentimentos e capacidades dos homens, será necessário buscar nele escrupulosamente e sempre a propriedade da linguagem científica? Não. Vou dar alguns exemplos. Façamos o homem do barro. Aí vem um biólogo, ateu. Eu não posso admitir isso, porque o homem é feito de matéria orgânica, isso aqui não é barro. Meu amigo, você está querendo forçar a barra e encontrar na narrativa da criação do homem uma descrição. Você quer que ele fale de células? Você quer que ele fale de gestação disso, daquilo, outro? Não, barro, aqui não é linguagem científica. É simplesmente isso, é uma matéria anterior ao próprio homem. Façamos o homem do pó da terra, do barro da terra. Vamos ao texto, para encontrar aqui a linguagem utilizada pelo autor sagrado ao falar do barro da terra. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pronto. Me parece que é no segundo relato ou é no primeiro? Vejamos. Versículo 27, capítulo 1. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Parece que não é. Vamos ao capítulo 2. Vamos ao capítulo 2. O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim. Voltemos aqui antes, versículo 7, capítulo 2, pronto. Leia o capítulo 2, versículo 7, por favor. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pronto, olha aqui o teor da pergunta. O autor sagrado não pretendeu ensinar cientificamente a constituição íntima das coisas visíveis, ou seja, de falar de matéria orgânica, de célula, de mitocôndrias, de pele, de carne. Ele utilizou essa linguagem simbólica. Então, não force a barra dizendo, ridiculamente, com o devido respeito, que a Bíblia é anticientífica, porque não falou do processo de desenvolvimento do homem, de embrião, disso, daquilo, outro. Depois os órgãos vão se formando, como hoje se conhece, se consegue comprovar cientificamente. Não! A Bíblia não é um compêndio de medicina, não é um compêndio de biologia. Portanto, o autor não pretendeu ensinar cientificamente a constituição íntima da pessoa e a ordem completa da criação, que foi que primeiro apareceu isso, aquilo, outro. Há uma ordem, sem dúvida alguma, há uma cadência. Portanto, Deus dispôs primeiro fazer isso, segundo fazer aquilo, terceiro fazer aquilo. Simplesmente para mostrar que a criação, ela teve etapas. Só isso. Sim. Portanto, não, mas nós precisamos levar em conta a genética e a biologia, porque fala que antes de ter aparecido o animal, apareceu um protozoário, depois apareceu uma bactéria, depois apareceu um ser bem pequenininho, que depois foi... Não, mas a teoria da evolução de Charles Darwin fala disso, fala daquilo outro. Autula. A Bíblia não pretendeu descrever em ordem científica a criação. Simplesmente, o autor sagrado quer dizer, Deus é o autor da criação. E ele quis que essa criação fosse descrita como se fosse numa semana,
para que nós entendêssemos que uma semana tem 6 dias de trabalho. Deus é o trabalhador. E tem um 7º dia para o descanso. Deus é aquele que descansa. Para que vocês compreendam que a criação teve um começo e teve um fim. Quando se chega ao fim do dia, você vai para casa descansar. Quando chega ao fim da semana, você passa o final de semana descansando. Quando você chega no final do ano, você vai ter um tempo de férias. Não é que Deus descansa, não é que Deus se esgota, não é que Deus se afadiga, mas é para que vocês compreendam que a criação teve um começo e teve um final. Me parece que Deus, é como se Deus, eu entendo, eu vendo o senhor falar, me parece assim, tem coisas que não interessa você saber. Eu não quis revelar a forma como foi, o jeito que foi. Não cabe a você. Exato. É um mistério. Eu quero que seja um mistério. A forma como aconteceu é mistério. Perfeitamente, era isso que eu ia dizer. Você pode tergiversar sobre os passos à luz daquela ciência. Fique à vontade. Contanto que você não negue que Deus é o Criador. Sim. Contanto que você não negue que a criação teve etapas. E contanto que você não negue que isso daqui não é um compêndio científico. Não tente forçar a barra e tentar conjugar as coisas no sentido de cientificizar, acabei de inventar, dar um caráter científico daquela ciência ao relato bíblico, pelo amor de Deus. Agora, olhando Adão aqui sendo criado, eu posso dizer que provavelmente ele não foi uma criança. Deus não foi uma criança, porque ou pode ainda ter alguém com essa opinião tranquilamente. Gostei do provavelmente. Ele não nasceu uma criança. O texto não nos permite bater o martelo e dizer que Adão foi criado com tantos anos de idade, adulto. Qual foi a idade do primeiro homem? Isto é, naquele momento em que essa matéria foi insuflada por Deus, de novo, capítulo 2, versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, a análise do texto, barro, que não pode ser interpretado ao pé da letra, uma certa matéria, que não tinha o hálito da vida. Ah, mas eu quero interpretar que esse hálito foi o momento em que Deus criou a alma nessa matéria chamada de barro e ele passou a ser o homem vivente. Plausível. Não, mas esse barro ele seria um ser primata que foi crescendo, que foi evoluindo, até que chegou um momento em que Deus Todo-Poderoso insuflou nesse primata o hálito da vida e uma alma, portanto, fique à vontade para defender isso. Não, mas eu quero acreditar que Deus já criou, pronto, esse ser humano. Fique à vontade para pensar isto. É o respeito que a gente tem que ter pelas diferentes, por favor, pelas diferentes, vamos aqui, eu quero citar de novo. Defender aquela opinião que cada um julgar mais prudente. Perfeito. Então, essa discussão... Desde que não cause prejuízo à igreja. Perfeito. A discussão a respeito do monogenismo, do poligenismo, o homem veio de um tronco só, isto é, Adão e Eva foram os primeiros e únicos, depois dos quais vieram outros, é uma hipótese, aliás, muito considerada pelo magistério da igreja. Tem um documento do venerável Pio XII, a encíclica Humani Generis, em que ele aborda isso e diz que esse relato, essa hipótese, é a que mais se adequa com o relato bíblico. Sim. Admitir que Adão e Eva foram os primeiros. O poligenismo enxerga um pouco diferente e admite que Deus fez em outros lugares, em outras circunstâncias, outros momentos,
outros seres humanos que geraram também filhos, e depois os filhos desse tronco se conheceram com os filhos desse outro tronco, etc., e geraram filhos e filhas. Ah, mas a hipótese do monogenismo quer dizer que Adão teve filhos e filhas, e esses, como é que se casaram? Quer dizer que irmão casou com irmã casou com irmão? Isso não seria incesto, etc.? Bom, a hipótese do monogenismo, isso seria perfeitamente possível e não seria pecado. O conceito de incesto é bem posterior na Escritura. Incesto é proibido, mas somente pela lei de Moisés. O que hoje nós entendemos como pecado de incesto, nos primeiros anos da história da humanidade com Adão e Eva, isso não existia. Bom, em todo caso, a discussão aí está, fique à vontade. Eu, particularmente, me inclino pelo monogenismo, isto é, que a humanidade teve um tronco, Sim. um homem Sim. e uma mulher, Adão e Eva. Quem defende o poligenismo, bem, fique à vontade. Eu, particularmente, me inclino com o Beato Pio XII pela hipótese do monogenismo. Isto é, Adão seria, de fato, um homem de carne e osso, uma pessoa humana. Eva também. Sim, mas respeito à opinião contrária. Estamos aí no campo das discussões. Sim. Avante, está terminando. O que está terminando. Está terminando o primeiro bloco, então a gente vai dar um breve intervalo e a gente já retorna, tá? O programa de hoje tá bom demais. Lembrando que as perguntas aqui feitas são perguntas que, se você prestar atenção, são perguntas fortes, são perguntas que ateus pudessem fazer, pessoas que não creem no relato bíblico fizeram a igreja, e a igreja está respondendo a essas perguntas. A igreja não tem medo de responder os questionamentos do mundo atual. O importante é que eu e você, como católicos, entendamos. Mas o que a igreja pensa, o que a igreja diz, é com esse pensamento que eu quero ficar. Deus te abençoe e até daqui a pouco, um breve intervalo. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. O programa de hoje está bom demais. O programa de hoje, eu sei que algumas coisas até um pouquinho difíceis assim, porque estamos tratando, usando muita palavra ciência, o que os exegetas falam, o que os que não creem questionam. Mas Dom José, ele tem um dom de trazer isso de uma forma simples para a gente. Então, cabe a cada um de nós abrir o coração e dá para entender bastante coisa do que Dom José hoje está nos explicando. Na verdade, a própria igreja, neste documento, ela está dizendo de uma forma muito simples, sim, não, e aí Dom José está nos ajudando. Mas por que sim? Mas por que não? Então, Dom José está nos ajudando. Dom José terminou o primeiro bloco falando uma coisa interessante sobre o monogenismo e sobre o poligenismo. Então, alguns exegetas acreditam que toda a humanidade veio apenas de um tronco, ou seja, toda a humanidade veio de Adão e Eva. E outros acreditam que não veio de um único tronco. Então, Deus criou vários casais e a humanidade veio de vários troncos. Eu começo por aqui, porque isso já deu um nó na minha cabeça e talvez deu um nó na sua. Dom José, para mim é um pouco difícil entender o poligenismo. Deus ter feito vários troncos e a humanidade ter vindo de vários troncos, no sentido do que, na realidade do pecado original. Porque Paulo fala várias vezes que nós viemos de um único homem, por causa do pecado de um só, todos pecaram, aquela coisa toda. Então, eu tenho dificuldade de aceitar o poligenismo no sentido do pecado original. Bem, eu também partilho da sua apreensão
entendo uma certa dificuldade, eu teria muita dificuldade na hipótese poligenista. Primeiro, pelo texto do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Exato. Como por um só homem. Um só homem. Então, a hipótese monogenista, ela tanto se adequa bem ao relato do Gênesis, quanto ao relato do apóstolo Paulo. E essa é a posição que o venerável Pio XII, num documento famoso chamado, uma encíclica Humani Generis. Quando Vossa Reverendíssima falou, me veio à mente esse documento, aí aqui em off, eu fui correndo, desembestado, para descobrir esse documento e encontrei, aí está no seu celular, mas a Uniceia, com sua competência imensa, vai colocar aí na sua tela. Queira ler, por favor, o que Papa Pio XII diz sobre a hipótese do poligenismo. Monogenismo, a humanidade veio de um tronco. Poligenismo, a humanidade teria vindo de vários troncos. Certo. Vejamos o que Pio XII diz sobre a hipótese do poligenismo. Eu leio 37 e 38 ou só o 37? É aquele que logo no começo fala de poligenismo. Tá. Mas, tratando-se de outra hipótese, isto é, a do poligenismo, os filhos da igreja não gozam da mesma liberdade, pois os fiéis cristãos não podem abraçar a teoria de que depois de Adão tenha havido na terra verdadeiros homens não procedentes do mesmo protoparente por geração natural, ou seja, ou ainda, que Adão signifique o conjunto dos primeiros pais, já que não se vê claro de que modo tal afirmação pode harmonizar-se com o que as fontes da verdade revelada e os documentos do magistério da igreja ensinam acerca do pecado original. Aqui que era a questão, né? Que procede do pecado verdadeiramente cometido por um só Adão e que, transmitindo-se a todos os homens pela geração, é próprio de cada um deles. Não é maravilhoso? Agora me deixou calmo. Calma. Mas um bom nervosismo é bom, que nos leva a pesquisar a verdade. Sim, é complicada a teoria do poligenismo, porque temos primeiro o relato do Gênesis. Um homem. Um homem. Depois, o pecado foi cometido por uma pessoa. Primeiro a mulher, depois o homem. O texto diz que ela cometeu e depois ele cometeu. Ambos comeram do fruto. Depois, o relato do pecado original no capítulo 3, como descrito pelo apóstolo Paulo. Assim como por um só homem. Então, o cristão, Pio XII, não é legítimo. Nós não temos a liberdade de admitir essa possibilidade. Cuidado com ela. Ela encontra tremendas dificuldades, não somos livres para admiti-la, para defendê-la. Agora, vamos dizer que acreditamos no poligenismo, como é que defenderíamos o pecado original aqui? Complicado. Como é que seria? Não existe um pecado original coletivo. Pio XII foi muito claro. Agora, é o pecado de uma pessoa. Porque esse casal podia ter pecado, mas esse daqui... É difícil. É difícil você entender isso. Sim. Isto é, e nessa hipótese, você tentar encaixar isso, confrontar com o que São Paulo diz e com o relato do próprio livro do Gênesis, é muito, muito complicado. Dizer que Adão é uma coletividade. Não. Então, José, eu agradeço, porque eu acho que foi muito importante falar sobre isso e agradeço pelo documento que o senhor achou aqui para nós. Saudade de Pio XII, saudade de Pio XII. Que muito esclareceu para nós. Podemos continuar, Dom José, então, na próxima? Sim, vamos à penúltima. Então, não, última. Agora é a oitava, isso, a última. Na nomeação e distinção dos 6 dias dos quais Gênesis fala no primeiro capítulo, a palavra ion, dia, pode ser tomada tanto no sentido próprio, de um dia natural, quanto no sentido impróprio,
de um certo espaço de tempo. E é permitido aos exegetas discutir livremente sobre esta questão? Sim. Quem quiser achar que o primeiro dia durou 6 bilhões de anos, fique à vontade. Quem quiser achar que um dia durou 24 horas, fique à vontade. Não, mas a ciência explica que é impossível para que os planetas se esfriassem depois do Big Bang, depois disso foi preciso... Fique à vontade. Não, mas é impossível... Agora, o problema é quando você diz que é impossível. É impossível que Deus tenha feito as aves, etc., o sol, tudo em um dia. O irmão, me responda aqui uma coisa. Você crê que Deus é todo-poderoso? Para Deus nada é impossível. Pelo amor de Deus, cuidado. Não, mas a ciência... Como é? Você está dizendo que, baseado na ciência, Deus não tem todo o poder? Pelo amor de Deus, reveja se você é uma pessoa de fé. Fique à vontade para achar que os 6 dias, duraram 24 horas, ou 5 segundos, ou 2 bilhões de anos. É isso que diz a Mãe Igreja. Muito bom. Uma pergunta para o senhor. Esse documento nós todos podemos achar na internet, né? A Pontifícia Comissão Bíblica. Sim. Aliás, aqui logo no começo, tem aí um o link. site, tem um link. Sim, aqui está o site. Está em língua portuguesa. Podem acessar, multipliquem sem dó e sem piedade. E são várias outras perguntas que tem lá? Sobre os 3 primeiros capítulos do Gênesis, só esse documento. Mas aí deve ter Mas tem várias outros documentos sobre outras passagens, a formação dos evangelhos, que legal. a carta aos Hebreus, os Atos dos Apóstolos, dúvidas sobre os profetas, dúvidas sobre a formação do Antigo Testamento, formação do Novo Testamento, questão de inspiração, de revelação, vários documentos sobre a Bíblia. Por favor, sem piedade, vocês acessem para se enriquecer com a pura, com a genuína, com a maravilhosa, sólida doutrina da Igreja sobre a Bíblia. Muito bom. Só como que a resposta é curta, é sim e não, aí a gente vai precisar de Dom José para nos... Coitado, pobre coitado. Tá bem. Gente, terminamos um assunto importante, foi muito oportuno, esse documento da Pontifícia Comissão Bíblica sobre o caráter histórico dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Então, é muito importante. O que ficou claro para nós é que nós lemos Bíblia com fé. Sem a fé, você vai se perder na leitura da Sagrada Escritura. Posso dizer isso, né, Dom José? Correto. A gente precisa ler com os olhos da fé, porque com outros olhos a gente se perde. E eu acrescentaria, de joelhos. De joelhos, orando, de joelhos. contemplando. Teologia se faz de joelhos, leitura espiritual da Bíblia se faz de joelhos e eu creio no que a Igreja crê. Sim. Eu não... Santo Agostinho, vou pedir a Vossa Reverendíssima que decore essa frase. Eu não acreditaria no Evangelho, se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. Isso está no Catecismo, essa citação. Eu não acreditaria no Evangelho. Portanto, e você pode estender isso para toda a Escritura. Eu não acreditaria na Escritura se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Uma coisa muito importante também, antes de a gente entrar em Adão, retomar, que a gente já tratou de Adão em uma citaçãozinha, como prefiguração de Cristo. Filho de Deus. Adão, filho de Deus. E Jesus, filho de Adão. Lembra disso? Sim. São Lucas, né? A genealogia de São Lucas, no capítulo 3. Filho de Deus, filho de José, filho de Adão. Exato. Tido por filho de José, no versículo 23, Lucas 3. Uhum. E Jesus é chamado filho de Adão, no versículo 38. E Adão é chamado filho de Deus. Ou seja, na genealogia de Jesus em Lucas, você parte de Jesus até chegar em Deus. E o penúltimo é Adão. A genealogia de Mateus é o contrário, né? Uhum. A genealogia ele parte, se não me engano, de... Vamos ver, é Abraão. O começo da genealogia de Jesus no Evangelho segundo Mateus. Sim, filho de Davi, filho de Davi.
filho de Abraão. Começa de Abraão, porque no versículo 2, lembra? Mateus capítulo 1, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, etc. O começo está em Abraão. Vai de Abraão até Jesus. A genealogia de Lucas, em Lucas, vai de Jesus até Deus. É de trás para frente, né? Uhum. Não, é da frente para trás. Muito bonito. E Mateus, não, é de Abraão até Jesus. Então, é em ordem cronológica crescente. Uhum. A de São Lucas é ordem cronológica decrescente, de Jesus até Adão e Deus. Dom José, voltemos estamos lembrando, minha gente, prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. Então, Adão é uma prefiguração de Cristo? Sim, e nós já vimos isso nesse texto que acabamos de citar, alguns programas lá atrás. E agora eu escolhi para a gente tratar disso, Jesus, o novo Adão, o novo. Então, Jesus é um novo Adão, segundo uma terminologia de São Paulo. Ela é paulina, essencialmente paulina, Colossenses capítulo 1 e capítulo 3. Mas também o Catecismo da Igreja Católica, ele fala de Nosso Senhor como o novo Adão, o segundo Adão. Sim. Vamos a Colossenses capítulo 1, versículo 15. Sim. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Versículo 15, por favor. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda criação. Perfeito. O que significa primogênito? Ele possui sobre todas as criaturas a precedência de um primogênito entre os seus irmãos. Ou seja, de todas as criaturas, ele é o primeiro. Primogênito significa o primeiro que foi gerado. Mas atenção, gerado não criado. Uhum. Jesus foi gerado eternamente do Pai. Todas as outras criaturas foram, primeiro, criadas. A expressão gerar se aplica a seres da mesma natureza. Seres que vieram de outros seres da sua mesma natureza. Portanto, Frei Gilson foi gerado no ventre de sua mãe. Isso significa a natureza humana da sua mãe é a mesma natureza humana sua. Mas Vossa Reverendíssima foi gerado no tempo. Então, isso é geração, eu recebi a mesma natureza de minha mãe. Sim. Então, quando fala Jesus gerado do Pai... Gerado eternamente do Pai, sim. Gerado, não criado. Significa, então, que ele é da mesma natureza Exatamente. do Pai. Isso significa geração? Isso significa geração. Ah. Sim. Porque ficou uma dúvida na cabeça das pessoas, porque parece... Gerado, não criado, porque parece que o gerado é uma criação. Veja, existe um gerado criado. Certo. E existe um gerado não criado. Exato. Frei Gilson foi gerado, criado. Criado. Porque não era e passou a existir. Certo. Quando o óvulo foi fecundado no seio de sua mãe. Certo. Gerado, criado. Ok? A gatinha que gerou 3 gatinhos, ela gerou no ventre dela os gatinhos. Portanto, são gatinhos gerados e criados, porque não eram e vieram a ser. Mas Jesus, gerado, não criado. Ele não foi gerado no tempo. Ele foi gerado em toda a eternidade enquanto pessoa divina. Porém, o que foi gerado no tempo na pessoa de Jesus encarnado, a humanidade do Verbo encarnado, sim, ela foi criada. A humanidade do Verbo foi criada. Mas em Jesus existem 2 naturezas. A divina, que é incriada, que foi gerada eternamente, e a natureza humana, que foi gerada no ventre de Maria, mas no tempo. Eita! E quem gerou a divindade de Cristo não foi a Virgem Santíssima. Quem gerou a divindade de Cristo foi o Pai. Gerado eternamente do Pai. Isso. Gerado, não criado. A geração da divindade de Cristo é exclusiva do Pai e ela é eterna. Sim. Maria Santíssima não é deusa. Ela gerou a humanidade do Verbo que se encarnou no ventre dela. Sim, sim. Muito bom. Avante, avante.
Então, o primogênito de toda a criação. Mas primogênito também no sentido de autor da criação. Se ele foi o primeiro gerado enquanto protótipo, ele foi o primeiro gerado, porque tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito, diz o prólogo do Evangelho segundo João. É primogênito também no sentido do autor da criação. E aí pode se aplicar também, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, a criação começou com ele. E o ocaso dela, o sentido dela, o termo dela, o desfecho dela é a pessoa de Jesus. E é São Paulo quem vai dizer isso, e ele vai entregar tudo ao Pai. A criação tem o seu vértice, tem o seu destino, a sua meta na pessoa de Jesus, que disse, quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Exatamente. Vamos ao prólogo do Evangelho segundo João. Ao prólogo do Evangelho segundo João, porque tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Versículo 3, não é? Versículo 3. Versículo 3. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. Pronto. Perfeitamente. Então, ele é o protótipo. Tudo foi feito por Jesus e sem Jesus nada foi feito. Exato, porque ele é o verbo. Faça-se a luz. Santo Agostinho tem uma obra muito bonita sobre o Gênesis. Recomendo essa leitura. Santo Ambrósio também tem o Hexameron. Hexameron. Os 6 dias da criação. Hexa significa 6. Belíssimo. O pai espiritual de Santo Agostinho, o próprio Santo Agostinho, falando sobre o Gênesis, Orígenes também, aquela coleção da Paulus, já tem esses 3 livros. Gênesis, comentado por Orígenes, por Agostinho e por Santo Ambrósio, só que a obra de Santo Ambrósio é o Hexameron. Sim, excelente. Pois bem, então, faça-se a luz, é Deus falando. E Deus falando é o verbo é Jesus. Jesus presente na criação. O Pai criando pelo Filho e na força do Espírito. As 3 pessoas da Trindade atuando na criação. O Senhor falou de Jesus gerado, não criado. Certo. Mas esse termo geração, ele pode ser, estou perguntando em nome do nosso povo, geração, ele pode ser aplicado ao Pai e ao Espírito? Não. E por que não se aplica só a Jesus e não ao Pai e ao Espírito? Perfeito, porque geração significa o ato de vir à existência alguém da mesma natureza. O Pai gera eternamente o Filho. Aqui nós temos uma processão que é exclusiva da primeira pessoa da Trindade. Há um princípio da Trindade, do tratado trinitário, que diz que em Deus tudo é uno, exceto quando há oposição de relação. Explicando, tudo que você diz do Pai, você deve dizer do Filho, deve dizer do Espírito Santo. Certo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é poderoso, o Filho é poderoso, o Espírito Santo é poderoso. O Pai é sábio, o Filho é sábio, o Espírito Santo é sábio. O Pai é misericordioso, o Filho também é, o Espírito também. Isso com relação a tudo que você diz, digno de toda a honra, de toda a glória, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, etc. Eles são sapientíssimos, eles são poderosíssimos, eles são gloriosos, eles são eternos. Todos esses títulos, esses atributos, eles se aplicam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, exceto quando há oposição de relação. Pai não é o Filho, certo, nem é o Espírito. Certo. O Espírito não é pai do Filho, nem o Espírito é pai de si, nem o Espírito é pai do Pai. Das 3 pessoas da Trindade, só um é pai. Então, oposição de relação. Pai. Quando se fala pai, evoca-se uma outra realidade, filho. Só se fala de pai, supondo-se um filho. Certo. E só se fala de filho, supondo-se um pai. E qual é, na convivência humana, a palavra, o substantivo, que une um ao outro? Geração. Geração. Isso significa que o seu pai gerou vossa reverendíssima no ventre de sua mãe, colaborando com ela. O pai gerou.
Isso significa que a natureza humana do Frei Gilson procedeu por geração da natureza humana do seu pai, correto? Certo. Muito bem. Então, o Filho não procedeu por geração eterna do Espírito Santo. O Filho procedeu eternamente por geração do Pai. Portanto, gerado, mas não criado. Lá não há tempo, não houve tempo. Não houve antes, não houve depois. Então, o símbolo do niceno-constantinopolitano é preciso. Deus de Deus. Não de outros deuses. Deus de Deus. Luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Isto é, gerado na eternidade. Sim. Desde toda a eternidade, Jesus foi gerado. Não houve um instante em que a geração eterna de Cristo aconteceu. Não existe instante na eternidade. Não teve um que veio primeiro que o outro. Não. Porque a pessoa pode pensar, o pai veio primeiro. Não. Depois veio... Não. Não existe. Perfeito. A palavra no princípio se diz respeito à criação. Sim. O Pai é principium in principio. Latim. Principium in principiatum. O Pai é princípio sem princípio. Sem princípio. Mas isso é um mistério? Claro. O senhor quer explicar? Quero, gostaria, mas não posso não. Que isso é um mistério. O mistério da Trindade. Está querendo que eu explique o mistério da Santíssima Trindade? Claro que não. Mas a grande prova é que é Deus, né? É Deus. Aí é um mistério. Princípio sem princípio. Sem princípio. O Filho, ele não é princípio sem princípio. Ele é o gerado eternamente daquele que é princípio sem princípio. Portanto, o Filho procede do Pai por geração, mais geração eterna. E o Pai é princípio, mas princípio sem princípio. É princípio do Filho, enquanto ele gerou o Filho, mas gerou o Filho eternamente. Nunca houve um princípio na geração. Porque aquele que é o princípio, que gerou eternamente o Filho, é princípio sem princípio. Em poucos minutos que estamos acabando o nosso programa, que pena. E o Espírito Santo nesta realidade Eu explico com poucas palavras. Ao gerar eternamente o Filho, o Pai ama eternamente o Filho. O amor do Pai pelo Filho não é um sentimento do Pai, é uma pessoa. E ao ser gerado eternamente pelo Pai, o Filho ama eternamente o Pai. E o amor do Filho pelo Pai não é um sentimento do Filho pelo Pai, mas é uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Que é expirada. Mas é tarde demais para a gente tratar de inspiração. Trate de terminar. Um dia teremos que ter programas sobre a Santíssima Trindade. Eu acho que eu já calculei aqui, daqui a 78 anos a gente trata só sobre a Trindade. Porque o seu propósito foi Antigo Testamento, né? Trate de terminar. Uma alegria estar aqui com você. Que Deus te abençoe. Obrigado, Dom José. Estamos estudando as prefigurações de Cristo no Antigo Testamento. E no próximo programa, semana que vem, a gente continua, tá bom? Bíblia é maravilhoso, um assunto chama o outro. Estamos falando de Trindade e não fugimos do assunto porque no Gênesis a Trindade apareceu. Ela aparece, no mínimo 2 vezes a gente vê a Trindade aparecendo ali. Foi muito bom estar com você. Até semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.